Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aí, inaugurando essa nova forma, de trabalhar, de dar aula, e através desse mecanismo aí que vocês estão tão acostumados, e a gente está começando agora a ter mais constância na sua utilização. Então a gente vai procurar adequar, essa ferramenta que nós temos em mãos a uma realidade que nós estamos vivendo em função da pandemia, que nos obrigou a abrir mão das aulas presenciais, com uma certa razão, e para que a situação não complicasse ainda mais. Mas o melhor de tudo é saber que vocês estão aí dispostos, mesmo com essas condições adversas, a buscar um conhecimento, buscar o máximo possível de conhecimento, visando os objetivos que vocês vão certamente alcançar no final do ano. Na verdade, o final do ano já está quase chegando, já chegamos quase à metade do nosso ano aí. Então nós temos pouco tempo, na verdade, para nos preparar. E é importante que a gente esteja disposto, sempre a absorver tudo aquilo que for passado para a gente, para que a gente possa encontrar um caminho mais fácil, um caminho mais de luz, quando nós estivermos diante das nossas dificuldades e responsabilidades no final do ano. Então a gente agradece muito, eu agradeço muito aí a participação de vocês, espero que vocês realmente participem, perguntando, tirando dúvidas, pode ser de todas as maneiras que vocês preferirem, mas que vocês absorvam o máximo possível de conhecimento, para que isso se transforme depois numa munição capaz de fazer com que você vença essa batalha que é chegar à universidade. Então, eu agradeço muito a presença de vocês e vamos começar. A gente vai, num primeiro momento, falar para vocês sobre a República no Brasil. Nós vamos inaugurar essa nossa aula através da República no Brasil. Por quê? Porque a gente já viu nas videoaulas enviadas pelo governo, todo esse processo em que começa o século XX. A gente viu a Primeira Guerra Mundial, a gente viu o período entre guerras, a crise de 29, vocês viram a Revolução Russa, viram os totalitarismos surgirem na Europa. Então isso aí é muito importante agora a gente fazer um paralelo com o que acontecia no Brasil. Então essa é a nossa proposta. Sabendo que o século XX começa num contexto geral bastante complicado, bastante conflituoso, com guerras, com crises econômicas, com revoluções, quais foram os reflexos disso aqui no nosso país? Como é que a República Brasileira vai sendo construída com todo esse contexto que estava ocorrendo lá fora? Então, a participação, inclusive, do Brasil em muitos dessas situações, como as guerras mundiais, por exemplo. Os reflexos, de modo geral, vão ocorrer no Brasil. Então a nossa proposta é essa, a gente vai analisar bem objetivamente como que o Brasil vai se portar diante dessa crise toda que rondava o mundo ocidental, especialmente o continente europeu, com uma participação um pouco mais efetiva também dos Estados Unidos, aqui da América, mas problemas vividos basicamente pelos europeus. Bom, então a gente começa os nossos estudos analisando como é que foi a proclamação da República, os primeiros anos, a partir do século XX, com esse novo regime de governo, já que o Brasil saía da condição de monarquia, com a proclamação da República, e passava a ter esse regime agora, onde quem vai comandar o país é um presidente da República, escolhido pelo povo, e em determinado momento representantes desse povo, mas escolhido pelo povo, bem diferente do que era no período monárquico, onde o poder de forma hereditária era passado de pai para filho sem muita importância, participação popular. Tá bom? Então, para a gente poder entender a proclamação da República no Brasil, primeiro nós temos que entender os aspectos que contribuíram para a decadência do Império. Porque o Brasil, desde 1822, desde o momento que se tornou independente de Portugal, adotou o regime político monárquico. A gente tem a figura de Dom Pedro I, que renuncia ao trono em 1831.
por conta de problemas políticos internos e também externos, né? Depois nós temos aí uma fase de regência, uma fase intermediária, até termos a ascensão de Dom Pedro II ao poder. Esse vai ficar 49 anos no poder. Quer dizer, um período mais estabilizado no nosso país, né? O pai dele não teve essa mesma sorte. Então Dom Pedro II vai ficar 49 anos no poder, quase meio século no poder. O governo dele é tão extenso que costuma ser dividido em 3 partes, né? A primeira parte é a pacificação do Império, voltada para a pacificação do Império. O período regencial foi marcado por revoltas, por conflitos, né? A Guerra dos Farrapos, por exemplo, é o maior desses exemplos aí. A Balaiada, a Cabanagem, a Sabinada, Malês, são movimentos revoltosos que acontecem no Brasil durante a regência, né? Então Dom Pedro II assume o poder, inclusive sem ainda a idade, né, própria, sem a idade oficial, porque ele tinha 15 anos apenas quando isso aconteceu. E ele deveria só assumir o trono com 18 anos de idade. Só que a situação do Brasil era tão conturbada que uma das saídas políticas encontradas para tentar amenizar, centralizar novamente as atenções, seria a ascensão dele ao poder. Bom, então vem aí através do que nós chamamos de golpe da maioridade, quando a maioridade dele foi antecipada nesse período aí bastante conturbado. Tá bom? Então os primeiros 10 anos vão ser marcados por essa pacificação do Império, de 1840 a 1850. Né? 1850 a 1870, a gente tem uma fase bastante de prosperidade interna. Temos a Era Mauá, por exemplo. A gente tem aí a ferrovia chegando ao nosso país, bancos, empresas. Né? Foi um surto industrial que acontece no Brasil. O café vindo como um produto muito importante nesse momento, salvando inclusive a economia brasileira nessa época, estabilizando a economia brasileira nessa época, já que o Brasil seria o maior produtor e exportador de café no mundo. Né? Então isso deu muitas divisas ao Brasil. A gente tem aí uma fase também de decadência da mão de obra escrava, que a gente vai analisar posteriormente também, né? Mas que a gente precisa entender bastante como é que vai ser isso daí. Aí a gente chega à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai ser um marco divisor na história do Brasil, né? Ela acontece entre 1864 e 1870, né, por questões envolvendo a Bacia Platina, que é uma região bastante complexa, muito crítica, com vários interesses em jogo, interesses não só aqui na América, como na Europa também, como no caso da Inglaterra. Então isso vai acabar gerando conflitos naquela região sul do Brasil, que faz divisa ali com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, levando à ocorrência de algumas guerras, né, como a Guerra da Cisplatina, né, e a guerra contra Uribe, contra Rosas, e a principal delas, que vai ser a Guerra do Paraguai. Então, aí, a partir desse momento, a partir de 1870, quando acaba a Guerra do Paraguai, com prejuízos enormes para o Brasil, então a partir de 1870 nós temos a decadência do Império. Né? Então nós temos uma fase inicial de pacificação, uma fase intermediária, né, no meio ali de prosperidade interna, e na fase final, depois da Guerra do Paraguai, nós temos aí a decadência do Império. E aí nós temos que saber associar alguns fatores que contribuíram para essa decadência mais diretamente. Dentre os fatores, né, relacionados à Guerra do Paraguai e seus efeitos no Brasil, a gente tem, no primeiro momento, a ascensão do Exército Brasileiro. Um exército que foi criado oficialmente, né, lá na época da expulsão dos holandeses do Brasil. Existe até uma data oficial, 1648, que marca o período da Batalha dos Guararapes, onde estava ocorrendo um processo de expulsão dos holandeses do Brasil depois de um longo tempo de domínio deles lá em Pernambuco. Então, o exército brasileiro se forma a partir daí, com a junção de vários elementos étnicos que foram reunidos para poder combater esses holandeses. E isso é que marca o exército hoje, né? Essa diversidade e a união dessa diversidade dentro de um corpo só, um corpo militar só.
Então, o problema é que a questão é a seguinte: nós temos durante o Império Brasileiro, então, uma rixa, uma dissidência, uma divergência, melhor dizendo, né? Nem uma dissidência, uma divergência entre o Exército e a Marinha. A Marinha foi criada em 1808 com a chegada de Dom João ao Brasil. Então o Exército é de 1648, a Marinha 1808. Entendeu? E aí Dom João cria a Marinha e esse corpo, né, militar acaba sendo politicamente mais privilegiado durante o Império, especialmente no Segundo Reinado, do que o próprio Exército. Só que tem um detalhe: o Exército vai para a Guerra do Paraguai, independente do que aconteceu, independente de toda a história que cerca a saída do Exército brasileiro para a guerra, o Exército vai para a Guerra do Paraguai e vence a Guerra do Paraguai, vence os paraguaios, sai vitorioso da guerra. Então, claro que ao retornarem para o Brasil vitoriosos, esses militares não vão querer mais ficar em segundo plano. Eles vão querer agora participar mais ativamente das decisões políticas do Brasil. É aí que eles vão começar a incomodar a monarquia, né, reivindicando mais participação política. E a monarquia, temerosa, certamente, né, da ascensão de uma nova classe, e de uma classe que era, né, por sua própria razão de ser, de existir, muito bem armada, então começa a querer cortar meio que o barato, né, dos militares do Exército. Por isso que a gente vai observar que a proclamação da República, na verdade, vai ser um golpe militar, né? Quando Deodoro da Fonseca, liderando um grupo de militares, essa liderança também tem que ser bastante entendida, né? E eles proclamam, então, a República, pondo fim a 49 anos, né, de governo de Dom Pedro II, né? Bom, como a entrada dos militares no poder nesse momento, né, deu-se através de um golpe, então não foi uma coisa oficial, foi contra a lei, no caso, né? Então foi um sinal de que aquela Constituição que havia sido criada por Dom Pedro I, lá em 1824, e que vai nortear o Brasil imperial a partir de então, já não vale mais nada, né? Ela foi rasgada, ela foi desconsiderada. Então, o que vai ser necessário acontecer? Uma nova Constituição, vai ser necessário se fazer uma nova Constituição, tá ok? Pois bem, o que acontece então politicamente nesse momento no Brasil? Acontece uma fase que nós chamamos de intermediária, né? Um governo provisório, como se fosse lá no período imperial uma regência, mas agora é outro contexto, é uma república, né? Então isso vai ser chamado de governo provisório. E quem vai assumir esse governo provisório é o próprio Marechal Deodoro. Então é muito importante que vocês lembrem dessa fase da política brasileira. O primeiro momento da nossa República, a primeira fase da República Brasileira, vai ser chamada de Governo Provisório de Deodoro. Está dentro de um contexto que nós chamamos de República da Espada. A República da Espada vai ser o período entre 1889 e 1894, né, quando os militares estarão no poder no Brasil. Primeiro com Deodoro da Fonseca, vai ter algumas fases esse poder dele, e depois com o Marechal Floriano Peixoto. Em 1894, então, vai ser eleito o primeiro presidente civil do Brasil, que vai ser o Prudente de Moraes. Ok? Então, os primeiros anos da nossa República, repetindo, que vai de 1889 a 1894, vai ser chamado de República da Espada. Agora a República vai tentar desenvolver a indústria, né? Mais uma tentativa de desenvolver a indústria no Brasil. Mas faltava recurso para isso daí, faltava capital para isso daí. Então, nesse momento do período provisório, o governo provisório convoca, né, o político baiano chamado Rui Barbosa para ser o ministro da Fazenda, né? E como ministro da Fazenda, ele vai idealizar um plano para tentar incentivar a indústria no Brasil. E esse plano vai estar relacionado principalmente a uma política de emissão de moedas. Vejam vocês, pessoal. O país não pode fabricar a bel prazer a quantidade de moeda que ele quiser. Ele precisa ter uma reserva de alguma riqueza, né? Muitos consideram, por exemplo, o ouro.
se você vai no Oriente Médio, o petróleo, mas é necessário que exista uma reserva de riqueza para que ele possa, então, fabricar uma quantidade tal de moedas garantidas por essa reserva que ele tem. Se ele fabrica mais moedas do que ele tem de reserva, essa moeda que ele fabricou a mais não tem nenhuma garantia. Então vai acabar, né, sendo suscetível à perda de valor. O que acontece, por exemplo, com os Estados Unidos? Será que os Estados Unidos têm tanta riqueza assim, a ponto do dólar, que vale em todo mundo, né, desde o Tratado de Bretton Woods, lá na Guerra Fria? Será que os Estados Unidos têm tanta riqueza guardada assim para que o dólar deles valham tanto assim lá fora? Não é só isso também. Os Estados Unidos, além de possuir riquezas, evidentemente, tem também o seu poderio, o seu poder de decisão, o seu poder militar, o seu poder econômico. Então isso tudo faz também com que o dólar tenha esse valor todo, né? O país precisa ter lastro para que possa então emitir moedas. Então o Rui Barbosa, na iminência de incentivar a indústria brasileira, o que ele acaba fazendo? Né? Ele vai perceber que o Brasil não tinha dinheiro nem para o industrial construir a empresa e nem para a população consumir o produto que vai ser produzido. Então ele pratica uma política que não foi muito bem vista pelos demais conselheiros do momento ali, né? Os demais ministros que estavam envolvidos ali. A história conta, por exemplo, que só ele e Deodoro aceitaram a ideia. Então eles passam a praticar essa política de emissão de moedas. Vocês têm que tomar muito cuidado com essa expressão. Política emissionista, aumento de meio circulante, aumento do número de capital, né, a cessão desses capitais à sociedade através dos bancos. Então começou a ter muito dinheiro no Brasil, sendo que esse dinheiro, na verdade, não tinha lastro nenhum. Ora, pessoal, certamente quando acontece isso daí e que a moeda perde o seu valor, nós temos então um processo, isso vai acabar deflagrando um processo de inflação. O que é a inflação? É quando o valor da moeda diminui, em descompensação, né, o valor da mercadoria aumenta. Né? Há uma desvalorização da moeda e uma supervalorização do preço do produto. Aí nós temos uma inflação. É como se você estivesse imaginando uma bexiga, um balão, uma bola de soprar. Onde você sopra, ela infla, né? Que ela fica muito maior. Né? Então, na economia, nós atribuímos a inflação quando há um aumento muito grande do preço e o dinheiro não acompanha, o salário, por exemplo, não acompanha esse processo aí. Foi o que aconteceu. Né? Para piorar mais ainda, houve uma especulação muito grande na Bolsa de Valores, no Rio de Janeiro. Né? Por isso que essa crise vai ser chamada crise do encilhamento. Vai ser uma alusão que fizeram na época do que acontecia na Bolsa de Valores, aquela gritaria toda pela compra e venda de ações, ao que acontecia nos hipódromos. Os hipódromos é onde acontecem as corridas de cavalo, né? Onde também nas arquibancadas há uma torcida muito grande pelo cavalo favorito que está correndo e apostas também. Então, como acontece nessa gritaria lá nos hipódromos, da mesma forma que acontecia essa gritaria no mercado financeiro, diante dessa crise do mercado financeiro, os jornalistas resolveram apelidar a crise de crise do encilhamento. Uma situação que perpetua até hoje nos nossos livros de história. Então foi a primeira grande crise econômica do governo republicano brasileiro. Primeiro, promovida pelo enfraquecimento da moeda, já que se produziu muito mais moeda do que se tinha de lastro. Segundo, pelo investimento na Bolsa de Valores. Né? Muitas pessoas compravam ações de empresas que nunca nem existiam de fato, compravam essas ações. Na iminência, então, de ter lucro com essas ações, eles percebiam que não ia acontecer isso daí, porque essas empresas muitas vezes não existiam. Então, a primeira providência deles, assim como vai acontecer em 29 também nos Estados Unidos, primeira providência dessas pessoas, venderem suas ações. Ao venderem suas ações, muita gente fazendo isso daí, o preço delas cai muito. Então, o cara gastou muito dinheiro para comprar as ações, na hora de vender, vende quase por nada. Então, uma quebradeira geral.
Nós chamamos isso então de crise do encilhamento, 1890. Então, dentro dessa fase que nós chamamos de República da Espada, nós temos alguns acontecimentos importantes, né? Então, Deodoro da Fonseca assume o poder como governador provisório, né? Até ser feita a nova Constituição e ser restabelecida a ordem política no Brasil, né? Isso seria feito a partir da nova carta que estava sendo criada, porque a primeira coisa que ele vai fazer vai ser convocar uma Assembleia Constituinte para fazer a nova Constituição, tá bom? Então aí a gente vai perceber, inclusive, que dentro dessa Assembleia que vai se reunir para fazer a nova carta, a gente vai ter a predominância aí da elite agrária brasileira, os cafeicultores brasileiros. Então não esperem vocês também, por exemplo, uma Constituição que dê vantagens à sociedade de modo geral, né? Vocês vão perceber que essa nova Constituição não vai ser muito diferente da anterior, que excluía, que também era excludente, né? E que não permitia a participação da grande maioria da sociedade na política brasileira. Ok? É muito importante que vocês percebam as diferenças que existem em relação à Carta Magna, à Constituição Imperial, tá bom? Dos pontos que a gente vê mais sendo cobrados quando eles citam isso daí é em relação a um quarto poder. Esse quarto poder, para quem não está lembrado, existia lá na Constituição de 1824. Dom Pedro I, ele no intuito de concentrar poderes nas mãos, ou pelo menos de controlar os demais poderes, ele cria um quarto poder chamado poder moderador. A partir então da proclamação da República, quando essa Constituição é anulada, esse poder então também acaba sendo extinto. Então, com a nova Constituição, vocês estão observando, por exemplo, que existem os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não tem o quarto poder. E eles são independentes entre si, cada um com a sua atribuição. Então, nós temos aí, por exemplo, para que serve o poder legislativo? Para fazer as leis, certo? Nós temos nessa conjuntura nova aí da proclamação da República, dessa nova Constituição, né, da República agora, nós temos o Legislativo Federal, que é aquele que está lá na capital, na época capital do Rio de Janeiro, era bicameral, até hoje bicameral, né, porque é composto pela Câmara dos Deputados, os deputados federais, e pelos senadores. Isso acontecia também lá na época do Império, só que agora vai haver diferenças na eleição desses elementos políticos aí, ok? Para o preenchimento desses cargos públicos aí, desses cargos políticos. Na época do Império, por exemplo, o senador era vitalício, era escolhido numa lista tríplice pelo imperador e ele ficava até o final do governo dele. Agora, na República, não, ele vai ser eleito e por um mandato de 8 anos, como acontece até hoje em dia, tá bom? O Senado é a única casa onde os estados todos são representados da mesma maneira, com o mesmo número de senadores. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal, 3 senadores cada um, 81 senadores. Deputados federais, não. Os deputados federais representam a população do Brasil. Então, os estados que têm mais população, certamente têm mais deputados federais. Senador, não. Senador, todos os estados são representados de maneira igual. O poder executivo, que até então, né, era exercido pelo imperador, vai ser exercido agora por um presidente da República. Nos estados, o que era o presidente da província vai se tornar o governador do estado. E na época do Império, o que era, né, o juiz municipal, vai se tornar agora o prefeito municipal. A Câmara Municipal, que na época do Império fazia parte do Executivo, vai passar agora para o Legislativo, como acontece até hoje, né? Nós temos, por exemplo, o Executivo Federal, o Federal, Estadual e Municipal, da mesma forma o Legislativo, né? Federal, estadual, são os deputados estaduais, e o municipal, que são os vereadores. Ok? E o Poder Judiciário, que garante o cumprimento das leis, né? Subdividido dessa forma que vocês estão observando, né? Os tribunais
regionais, os tribunais de justiça que existem nos municípios, e depois todos acima aí são os tribunais de apelação, né, as instâncias que as pessoas têm direito a reivindicar, né, um novo julgamento, apelar, né, para um novo julgamento a partir dessas novas dessas instâncias superiores aí, tanto estadual quanto federal. Bom, pessoal, então é isso aí. Na próxima aula a gente começa a entender o que vai acontecer com o Brasil logo após a Constituição ter sido feita em 1891, né? A eleição do primeiro presidente e os demais presidentes até 1930. Vocês vão perceber os problemas que eles tiveram relacionados àqueles fatores internacionais que eu citei para vocês, né? Como que esses fatores tiveram relação aqui no Brasil, tiveram reflexos aqui no Brasil. Certamente, tudo que acontecer lá fora vai ter consequências aqui também, né? A crise de 29, o nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, tudo isso está inserido também nessa construção da nossa República. Então é isso aí, eu agradeço a nossa primeira aulinha, tomara que vocês tenham gostado, né? E eu espero contar com vocês aí para a nossa próxima oportunidade, tá bom? Que vocês fiquem bem, que vocês tenham saúde e que esperem a nossa volta aí.